eu sou a Débora Fonseca, coordenadora da Missão Luz na Noite. Estamos aqui hoje abrindo esse terceiro ciclo de palestras, de debates, nesse mês tão importante de enfrentamento e prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E hoje, o nosso tema é muito importante. Eu convido você a se assentar, a convidar alguém da tua família para participar junto, porque a gente vai refletir sobre a importância da perseverança. Enquanto você se assenta, convida algum familiar, vai compartilhando esse link, vamos conversar um pouco sobre a importância da perseverança. Qual é a importância desse tema? Olha, muito importante, porque a perseverança é uma característica que leva a perseguir metas, alvos, a despeito de quantos e quais forem os obstáculos que aparecerem na nossa jornada. Quem persevera é pertinaz, constante, obstinado, não desiste facilmente ou simplesmente não desiste. Um bom exemplo de perseverança na natureza é a piracema do salmão, quando esse peixe sobe rio acima para fazer a desova. Esses peixes são capazes de nadar contra a correnteza, correndo o risco de serem mortos por predadores, a fim de atingirem a meta, que é a desova. Eles não paralisam diante dos obstáculos, perseveram e superam. Mas como essa característica é forjada? Nós nascemos perseverantes? Não, paradoxalmente, a perseverança é desenvolvida em meio aos obstáculos que surgem ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, lembra-nos que a provação da nossa fé, ou seja, os obstáculos, os desafios que surgem, podem ser responsáveis pela produção da perseverança. Certamente, nem eu nem você queremos passar por obstáculos, desafios, sofrimentos ou problemas na vida. Mas são eles que podem contribuir para produzir o fruto da perseverança em o nosso caráter. Voltando ao exemplo da natureza, quando o salmão se empenha para subir o rio acima, esse processo de embate contra esse desafio natural que é a correnteza é extremamente importante para o sucesso reprodutivo, uma vez que esse esforço físico aumenta a produção de hormônios e causa a queima da gordura. Veja só que interessante, a natureza nos ensinando. Em outras palavras, em nossa caminhada, um obstáculo, um desafio, ele pode apenas representar um obstáculo e paralisar-nos, ou levar-nos a exercitar os músculos da fé, da criatividade, da coragem, da resiliência, da humildade, quando nós pedimos ou concordamos em receber ajuda, e também da superação. Como diz Viktor Frankl, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Daí a importância de nós questionarmos se nós temos alvos, metas ou objetivos que são esses porquês. Pois se não os temos, em qual horizonte focaremos o nosso olhar quando nos virmos rodeados por circunstâncias adversas? Decepções, enfermidades, lutos, violências diversas, opressões, divórcios, bullying, perda de emprego, crise econômica, a própria pandemia. O que nos faz levantar a cabeça, respirar e dar o próximo passo? Em que nos focamos? Como diz o salmista, para onde elevamos os nossos olhos? Se não temos alvos, ou tínhamos e perdemos, calma, respira. Deus pode prover a esse respeito. Não se desesperem em meio ao caos. Deus pode revelar um norte, uma saída, uma luz na noite escura da nossa alma. E eu quero convidar você hoje a refletir sobre esse tema através do livro de Neemias, porque lendo o livro de Esdras e Neemias, vemos que ele fez isso com o seu povo quando Jerusalém foi devastada pelo Império Babilônico.
Os melhores da linhagem nobre haviam sido levados cativos para a Babilônia. Os que não foram exilados permanecem numa cidade desolada, muros derrubados, portas queimadas, montões de monturo por toda a parte. Assim, Jerusalém permaneceu por mais de 100 anos, imersa em um cenário de morte, lixo, desolação e desesperança. Algumas tentativas de reconstrução foram feitas através dos sacerdotes Josué e Esdras, mas não obtiveram êxito por conta da ferrenha oposição dos inimigos samaritanos. É de se perguntar se esse povo, após tanto tempo e frustração, ainda mantinha o foco na reconstrução da cidade, da identidade nacional e das próprias vidas. Seria esse ainda o alvo dos habitantes que permaneceram naqueles escombros, ou simplesmente eles tentavam sobreviver um dia após o outro? Deus sabia como estava o moral, o ânimo do povo que permaneceu nos escombros. Sabia que precisavam de ajuda, que sozinhos não dariam conta. E ele incomodou Neemias, um copeiro, um judeu que atuava como copeiro do rei Artaxerxes, na cidade de Babilônia, a perguntar pelos judeus que permaneceram em Jerusalém. Então, de um lado, nós temos um povo desolado, sem força espiritual e psicológica suficiente para se reerguer, para perseverar rumo a uma meta, que é a reconstrução. E de outro lado, nós temos um homem, um copeiro, morando a cerca de 1.500 quilômetros de distância, porém interessado e querendo ajudar. Eu sei que hoje eu estou dando essa palavra para no mínimo 2 grupos de pessoas. De um lado, nós temos pessoas desesperançadas, vivendo seus dias imersos no caos, na desolação, na apatia, na depressão, não vendo sentido em mais nada. Mas de outro lado, nós temos pessoas que, assim como Neemias, se importam e querem fazer algo. Perguntam porque querem ser resposta para o problema. Sim, porque foi assim que Neemias se apresentou. Ele se apresentou como uma resposta para o problema. Neemias não foi um curioso ou um espectador passivo da desgraça. No capítulo 1, versículo 2 de Neemias, desse livro, nós vemos ele se aproximando de Anani para perguntar pelos judeus que estavam em Jerusalém. Ele não pergunta por perguntar, ele pergunta porque ele se importa com a vida daqueles habitantes. E ao ouvir a resposta desoladora de Anani, ele se assenta. Ou seja, ele faz um movimento de pausa na vida. Ele se assenta, chora, lamenta, jejua, e durante 4 meses, 120 dias, Neemias ora, intercede por essa causa. Neemias era um intercessor acima de tudo. Ao final desses 4 meses, ele se dispõe, junto ao rei, a ser uma resposta, a ser um agente de restauração. Não pense você que ao se dispor a ser uma resposta na vida de alguém, Neemias não enfrentou obstáculos. Havia obstáculos por toda parte que você imaginar. A leitura do livro de Neemias revela isso. A começar da própria distância de onde Neemias morava, no palácio, na Babilônia, 1.500 quilômetros de distância aproximadamente de Jerusalém, tendo que atravessar o deserto para chegar até lá. O próprio estado de destruição da cidade, muros derrubados, portas queimadas há cerca de 100 anos. Muito lixo, escombros diversos, o povo desanimado e os inimigos, os samaritanos que se levantavam com astúcias diversas em oposição à restauração. Veja, porém, a diferença que faz na vida de uma pessoa ter uma meta. Haviam todos esses obstáculos, mas Neemias tinha uma meta. Neemias quis restauração. Essa era a sua meta.
E embora ele fosse apenas um copeiro, ele apresentou qualidades incríveis decorrentes dessa meta na reconstrução dos muros, das portas e do moral do povo. Recentemente eu acompanhei na internet a história de um homem chamado Babur. Esse homem faz parte da casta dos intocáveis da Índia pelas condições do seu nascimento. Por conta disso, ele não possuía, juntamente com a sua aldeia, um poço com água. Ele precisava ir até a propriedade de alguém, de uma casta privilegiada, e suplicar por água. Ao ver a sua mulher ser humilhada mais de uma vez por pedir água e ter o seu pedido recusado, Babur, sem nenhuma habilidade técnica ou conhecimento prévio se em sua aldeia havia alguma nascente, algum poço subterrâneo, ele resolve construir um poço. Como ele tinha que trabalhar, ele cavava 4 horas antes e 2 horas depois do seu trabalho. Ninguém ajudou, tampouco acreditou em Babur, nem mesmo os habitantes da sua aldeia. Porém, após 40 dias cavando, numa profundidade de 5 metros, Babur achou água. Babur decidiu ao longo da sua empreitada que, se fosse necessário, ele cavaria a terra inteira por água, a terra inteira por completo, até encontrar água. Isto é, não se conformar às circunstâncias, sejam elas quais forem. Isto é ter uma meta e perseverar até atingi-la, custe o que custar. Eu te pergunto, você tem um porquê? Uma causa que te capacite a enfrentar qualquer como? Isso fará grande diferença em sua vida. Eu te encorajo a buscá-la. Mas caso a tenha perdido por conta das adversidades ou adoecimentos, creia que Deus pode levantar um Neemias em sua vida para te ajudar a se reerguer, assim como fez com o seu povo lá em Jerusalém. Salmo 103, versículo 14, nos diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe da nossa estrutura, sabe quando nós já não estamos mais dando conta, quando precisamos de apoio, de ajuda, de intercessão, de alguém que nos ajude a realinhar a vida. Ele fez isso com Jerusalém. Veja o milagre na vida dos habitantes de Jerusalém. Por cerca de 100 anos ou mais, esse povo permaneceu em desolação. Os inimigos zombavam. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Mas em 52 dias, os muros sob a liderança de Neemias foram reconstruídos. Sob a liderança de Neemias, o copeiro, os muros foram reconstruídos em 52 dias. Os próprios inimigos reconheceram que por intervenção de Deus é que a obra foi feita. A intervenção de Deus, sim, porque isso não foi obra de homem, foi obra de Deus. E a todo tempo nós vemos Neemias buscando a presença de Deus e tributando a Ele a glória pela empreitada. Aleluia! Gente, esse mês é o mês do Setembro Amarelo, como nós falamos no início. Um mês dedicado à prevenção e ao enfrentamento do suicídio, uma causa extremamente relevante para a gente considerar. As estatísticas sobre suicídio já eram alarmantes. Com a pandemia, deram saltos absurdos. Diante do caos e do desespero, muitos têm desistido da própria existência em meio aos obstáculos e desafios pelos quais têm passado. Obstáculos que, por conta do tipo, da duração e da intensidade revelados, parecem intransponíveis. Como eu disse há pouco, eu sei que eu estou dando essa palavra a grupos distintos de pessoas. De um lado, pessoas, cristãs ou não, desesperançadas,
vivendo seus dias imersos no caos, na desolação, na apatia, na depressão, não vendo sentido em mais nada. Olha, se você faz parte desse grupo, eu quero te encorajar a descobrir e realinhar suas metas em Deus, ou orar para que Deus levante um Neemias para te ajudar nessa empreitada. Lembre-se, Deus se compadece. Ele conhece a sua estrutura, você não está só. Deus é o Deus Emanuel. Deus conosco. Agora, do outro lado, eu tenho um outro grupo de pessoas que, assim como Neemias, se interessam e querem fazer algo, querem ser resposta para o problema. O mundo precisa de mais Neemias, homens e mulheres que se engajem para ser resposta diante da dor e do sofrimento existencial. Assim como na época de Neemias, há uma grande obra a ser feita e Deus te comissiona a ser um agente de restauração de sonhos, consolo e esperança na humanidade. Mas eu sei também que eu encerro essa fala consciente de um outro grupo de pessoas. Eu falei de 2 até agora há pouco. Sabe qual é o terceiro grupo de pessoas? É o dos céticos. Aqueles que sabem da existência da dor e do sofrimento de muitos e que, apesar disso, não se engajam. Cruzam os braços, lavam as mãos. São espectadores passivos da desgraça humanitária. São céticos os indiferentes. Que Deus nos livre de estarmos neste terceiro grupo. Queridos, o desafio é grande, mas que nós possamos perseverar. A minha palavra para você hoje é que você possa perseverar. Perseverar em descobrir ou redescobrir na palavra de Deus metas e alvos pelos quais você possa viver e realinhar a sua vida em Cristo. Perseverar em buscar ajuda quando você já não dá mais conta de fazer esse processo. Talvez hoje você não dê conta de buscar essas metas, de realinhar a tua vida. Meu amigo, minha amiga, não desista. Persevere então em buscar ajuda. Não se sinta acusado, ou culpado, ou inferior a alguém por isso. Nós passamos por reveses emocionais, psíquicos, tantas vezes na nossa vida, e não há vergonha admitir isso. Lembre-se que Deus não se envergonha de você. Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele se compadece do nosso sofrimento, e assim como Ele se compadeceu de Jerusalém e enviou Neemias, porque aquele povo não dava conta de se reerguer sozinho mais, Ele pode fazer isso pela tua vida, pela minha vida. Ele pode restaurar sua vida como Ele fez a partir do caos, como Ele fez com Jerusalém, a partir dos escombros, a partir dos monturos. Deus pode fazer. Ele pode levantar o Neemias para te animar, te encorajar e te direcionar. A minha palavra também é de perseverança para você ser uma resposta viva para aqueles que sofrem. É muito bom quando Deus levanta o Neemias para nós. Eu me alegro muito quando tenho um Neemias próximo de mim. Alguém me aconselhando, alguém me encorajando, alguém me animando. Mas melhor ainda é quando eu posso servir sendo um Neemias na vida de alguém. Com as consolações que nós recebemos, nós podemos consolar. Não seja refém da autocomiseração, meu amigo, minha amiga. Com o que você tem às mãos, abençoe. Deus usou um copeiro na reconstrução de uma cidade e ele se arvorou de engenheiro para reconstruir uma cidade. Deus usou um liderado, ele era servo de um rei e ali ele foi um líder. Deus usou um homem aparentemente sem esposa e sem filhos, mas que entendeu o valor da família e pôs famílias na restauração de cada parte do muro. Deus usou um perguntador que se ofereceu para ser uma resposta viva. Deus usou um homem que em algum momento se entristeceu com a desolação, mas que se dispôs a ser fonte de ânimo para todos os que trabalharam naquela grande obra. Aliás, eu quero fazer um teste aqui para você e para mim.
Você quer identificar se você é um Neemias? Vamos identificar? Através dessa pergunta, você chega a essa resposta. As pessoas, quando se aproximam de nós, saem mais animadas, saem na mesma ou saem pior do que chegaram? Dependendo da tua resposta, você é já um Neemias e pode ser um encorajador, pode ser um agente de restauração de sonhos, de esperança na humanidade. E eu quero, por último, incentivar você a perseverar, a não se acomodar no ceticismo, na indiferença, na insensibilidade, diante do caos e da desgraça social que nós estamos imersos em tantas áreas da nossa humanidade. Parafraseando Romanos 12, versículo 2, somente os inconformados com o caos vencem. Repito, somente os inconformados com o caos vencem. E eu te convido a ser um inconformado e que esse inconformismo gere soluções para a nossa humanidade, para a nossa coletividade. Nós, no Luz na Noite, também temos uma meta, que diante de cada palavra que será produzida nesse ciclo durante essa semana, Deus traga restauração à sua vida, ou te use para ser um restaurador na vida de alguém. Que Deus te abençoe, que você seja um Neemias.